Olá, hoje eu quero abordar um assunto muito importante que pode ajudar muito as pessoas. É sobre a questão da medicina psicossomática, material que hoje é contemplado com muitos livros e autores que escrevem de uma forma simples. A questão da dificuldade que as pessoas têm de se alimentar se deve, de fato, às vezes, à falta de conhecimento dos nutrientes que estão disponíveis e a forma de prepará-los. A gente sabe, e isso é colocado por muitos especialistas, que a alimentação artificial processada, ela trouxe para a humanidade, de um modo geral, muitos tipos de doença, muitos tipos de câncer. É muito fácil, como a vida ficou muito corrida, a pessoa passa no supermercado ou já tem em casa aquelas refeições prontas, né? E aquelas refeições, além delas ser uma coisa despersonalizada, vamos dizer assim, elas trazem também uma série de agentes, de ingredientes de conservação e outros para poder ressaltar o sabor, né? E basicamente tem uma questão que hoje ela é muito falada pelos especialistas, que é o problema dos óleos vegetais, tirando alguns que são benéficos, como por exemplo o azeite de olivo, não, o azeite. Mas é claro que não é todo mundo que vai poder cozinhar com azeite pelo preço que ele está. Então a pessoa acaba comprando esses óleos vegetais, que há muito tempo atrás foi desenvolvida uma campanha para acabar com a criação assim familiar em casa dos suínos, onde as pessoas podiam fazer isso nas cidades no interior, mas e foi inventar ou desenvolver a febre suína, de forma então que pôde-se vender o óleo de soja. Isso foi uma coisa realmente muito prejudicial. E de uns anos para cá, como alguns ingredientes têm recuperado a sua, a sua, a sua importância, como o ovo, o café, a banha de porco também. Então as pessoas procuram a gordura de origem animal, algumas delas inclusive que são altamente recomendáveis, por exemplo, de reconstrução até mesmo que influencia nas células, como por exemplo a gordura de carneiro, né? Que acontece que a questão que se apresenta nas doenças, nas dificuldades, ela vem da alimentação e vem principalmente, que é o assunto que nós vamos abordar hoje, da parte emocional. Então, eu vou indicar alguns livros e comentar um pouquinho sobre os autores e sobre algum conteúdo desses livros, que eles vão falar exatamente o que representa determinados tipos de doença. É lógico que o médico é criado, é desenvolvido, é formado como um técnico. Cada um conhece uma parte. Um cuida dos olhos, o outro do coração, o outro do fígado, o outro dos rins, o outro dos ossos e assim por diante. Eles dependem cada vez mais da radioimagem, dos exames de laboratório, para poder definir os padrões. E isso ficou uma coisa assim, onde é que o ser humano ficou dividido. Antigamente se falava no médico de família que ele conhecia todo o processo daquela família. Mas isso realmente é difícil, foi difícil de manter, então criou-se um curso de pós-graduação de medicina integrativa, que é levado em consideração algumas questões emocionais da pessoa, né? Então,
Esse material hoje está disponível e fácil de ser consumido. O que atrapalha a maioria das pessoas é a falta de disciplina em ela elaborar uma alimentação, em ela de repente fazer exercícios, tomar a água, evitar determinados tipos de alimentos e de bebida que faz mal. Por exemplo, os refrigerantes, eles só têm açúcar e, e, e sódio, né? E colocado ali um sabor artificial e tal. E o consumo é impressionante. Eu fico arrepiado quando eu vejo um supermercado, a pessoa vem com um carrinho cheio de Coca-Cola, cheio de Guaraná, né? Tem os sucos, alguns deles, de qualidade. Mas a pessoa pode fazer o suco em casa, é só comprar a fruta e deixar em condições. Quer dizer, tudo é disciplina, né? Assim também os alimentos. Tem inclusive um médico lá do interior de São Paulo que ele escreveu um livro interessante, ele diz, lugar de médico é na cozinha. Aí ele mostra como os alimentos devem ser cozidos e alguns que não devem ser cozidos para poder aproveitar. Assim como os chás, que a gente toma alguns de infusão e outros a gente toma a parte macerada das folhas, né? Que tem o agente ativo liberado de uma forma ou como chá ou então como suco mesmo, suco das folhas. Isso tudo foi pesquisado, foi escrito, as universidades têm uma parte que fala sobre isso, e esse tema é extremamente importante, porque a falta de um equilíbrio no organismo, na saúde, faz com que a pessoa não tenha uma disposição para poder desenvolver os seus papéis. Então eu vou começar a comentar algum desses livros. Tem um médico alemão, Dr. Thorvald de Flexen, ele só escreve sobre isso. Ele tem pelo menos uns 5 livros, vou falar só de 2. Que é esse aqui, A Doença como Caminho, né? Nesse caso aqui ele escreve junto com um psicólogo da nossa linha, um psicólogo da psicologia profunda, que cuida do estudo do inconsciente, e ele vai fazer uma lista de todos os tipos da maioria das doenças e explicar qual o fundamento psicológico criou aquele problema. E eu vou tomar a liberdade de ler só 2 frases aqui que eles vão assustar muita gente. Ele diz assim, no prefácio: este é um livro que aborrece as pessoas, pois destrói o álibi para os seus problemas não resolvidos, a doença. Propomos mostrar que o doente não é uma vítima inocente de alguma imperfeição da natureza, mas é de fato o autor da sua doença. Essa frase aqui, ela provoca uma ideia interessante. Imagina assim, você com um amigo, um parente internado, ela cheio de tuba, ou cheio de remédios, cheio de dores, ou de analgésicos fortíssimos e antibióticos, e você vai visitar e chega lá, olha, fulano, eu vim te dizer que você é o autor da sua doença. Você que criou essa doença. Então, na verdade, isso é a pura realidade. Acontece, o problema é que a medicina psicossomática, ela não desenvolve um nível de procedimento médico que possa ser organizado dentro de uma especialidade qualquer. Então ela está ligada à consciência, ela está ligada à autoestima, ela está ligada à organização, ela está ligada a tudo isso que eu estou dizendo. E aí, uma das partes mais interessantes desse livro, todas elas são interessantes, mas ele vai falar da questão fundamental dos relacionamentos, que é o problema que a pessoa mais procura, é o consultório, né?
O problema dos relacionamentos, segundo ele, está relacionado aos rins. Por quê? Porque são órgãos duplos que trabalham alternadamente. Então, um dos rins trabalha limpando todo o sangue, tirando a toxina que é direcionada depois para a urina, enquanto o outro fica parado exatamente se desfazendo dessas impurezas. Então ele considera que os relacionamentos, os problemas renais são indicativos de dificuldade de relacionamento. E a gente sabe a importância desses órgãos, né, para poder a pessoa manter o equilíbrio. Então, eu acho interessante que possa se falar sobre essa questão, porque o que ele fala sobre isso nos relacionamentos é o seguinte: ele diz, o objetivo ideal de uma união é proporcionar às duas pessoas envolvidas condições para se tornarem cada um seu próprio eu. Ou ao menos, se formos bastante idealistas, para se tornarem mais perfeitas por terem iluminado os aspectos inconscientes da sua própria alma e por ter integrado esses aspectos à sua personalidade, à sua consciência. Só que esses aspectos que a gente chama de sombra, quando eu expliquei a respeito da estrutura psicológica, segundo a psicologia analítica, a gente não quer saber, a gente quer evitar. E por querermos controlá-los, eles ficam muito mais poderosos, né? E ele continua dizendo, esse objetivo não é alcançado pelo par de pombinhos apaixonados que insistem em não poder viver um sem o outro. Uma tal afirmação revela apenas que as pessoas envolvidas estão usando a outra por pura conveniência, poderíamos também dizer por pura covardia, para viver as suas sombras, sem elaborar as próprias projeções que ela faz sobre a outra, ou ao menos recebê-la de volta da outra pessoa. Nesses casos, e elas são a maioria, um parceiro não permite o desenvolvimento do outro, porque isso levantaria questionamentos acerca dos papéis que ambos desempenham na relação. Então, você já sabe que tem muita gente que está junta porque eles brigam o tempo todo, né? E cada um justifica a oportunidade. Aí ele vai entrar numa outra coisa que eu conversei há pouco tempo, que até uma pessoa ela compartilhou entendendo que agora ela entende isso, porque ele fala que uma união conjugal atinge a sua finalidade quando um não precisa mais do outro. Bom, quando a gente fala isso, a pessoa fica apavorada. Como que eu não preciso do outro? Se eu investi desde cedo, se eu gosto tanto dela, se eu penso o tempo todo nela, se eu me disponho a cuidar tanto dela e tal. Pois é, mas ele faz isso dentro de uma condição. Esse que é o problema. Então, essa parte do amor incondicional só pode ser realizado quando ele é realizado na alma, quando a pessoa não julga e não tem condição. Bom, a doença como caminho pode ser encontrado no sebo bem baratinho, assim, uns R$ 30, eu acho, por aí. Esse é um livro muito importante, muito fácil de entender, porque ele vai abordar, em cada vez que ele analisa um tipo de doença, e ele coloca, por exemplo, quais são as perguntas que a pessoa que tem aquele problema deveria fazer a si mesma. Por exemplo, uma pessoa que tem problema de infecção. Vou ler porque é pequena coisa. O que é que ele poderia dizer? Infecção, um conflito que se materializou. Quem mostra predisposições a inflamações está tentando evitar conflitos. No caso de contrairmos uma doença infecciosa, devemos nos fazer as seguintes perguntas. 1. Qual conflito existe em minha vida
que até agora eu não vejo? 2. Que conflito estarei evitando? 3. Que conflito tento fingir que não existe? Para descobrir de que conflito se trata, basta prestar atenção no simbolismo do órgão afetado, do órgão inflamado, ou a partir da parte do corpo que ele se apresenta. Bom, é um livro interessante. Esse médico só trabalhou nisso. Ele é um alemão. Ele hoje está com... Ele é, né, Rudolf, né, formas que representam a harmonia, né? Ou melhor, o outro, o Thorvald de Fretsen, né, responde nesse livro a eterna pergunta da humanidade sobre o significado da vida. Bom, esse é um dos livros dele. Ok?